Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda. Que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos continuar com a história de Moisés e vamos ler Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, Moisés, já crescido, saiu para ver os seus irmãos e viu as tarefas que pesavam sobre eles. Viu também um egípcio que feria um dos seus irmãos hebreus. E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte voltou no momento em que dois hebreus estavam brigando e disse ao agressor: "Por que feres o teu próximo?" E ele respondeu: "Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio?" Moisés teve medo e disse: "O fato já é conhecido." Faraó, tendo notícia do caso, procurava matar Moisés. Mas este, fugindo da sua vista, retirou-se para a terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Moisés tinha nesta altura 40 anos. Êxodo não fala sobre isso, mas mais tarde eu vou-vos mostrar em Atos dos Apóstolos uma referência em que Moisés viveu 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, na terra de Midian, e depois mais outros 40 anos na libertação do seu povo. Morreu com 120 anos. Isto é muito importante porque eu vou-vos explicar o que quer dizer estes 40, 3 vezes 40 anos. Bom, mas entretanto ele tinha então 40 anos e foi visitar os seus irmãos hebreus. E o que é que acontece? Viu que estava um egípcio a maltratar um dos seus irmãos, porque eles eram muito castigados nas tarefas que faziam, eram açoitados, era uma vida de escravidão, uma vida muito dura, de muitos trabalhos forçados. E ele, o que é que ele faz? Viu que não estava ninguém a ver e aquilo, o sangue dele ferveu, porque era um seu irmão hebreu. E o que é que ele faz? Olha para um lado, olha para o outro, viu que não vinha ninguém e matou o egípcio e escondeu na areia. No dia a seguir voltou ao mesmo sítio e o que é que acontece? Estavam dois hebreus a lutarem um com o outro. E ele disse: "Porquê é que estás a magoar?" Disse para um: "Porquê é que estás a magoar o teu irmão? Vocês são irmãos, são hebreus os dois, porquê é que estás a magoar o teu irmão? Porquê é que vocês estão a lutar?" E o hebreu lhe respondeu: "Quem é que te fez juiz sobre nós? Quem é que tu julgas que és? Por acaso queres fazer connosco aquilo que fizeste ontem com o egípcio?" E Moisés ficou cheio de medo. E, quer dizer, não sabia o que fazer, porque pensou: se isto chega aos ouvidos de Faraó, e aconteceu exatamente isso, Faraó veio a saber do caso, e tentou matá-lo, queria matá-lo, procurou para o matar. Só que Moisés resolveu fugir. Atravessou o deserto, andou dias e dias no deserto, até chegar a uma terra chamada Madian, ou Midian, dos midianitas, ou madianitas. E sentou-se junto a um poço, cansado que estava. Ficou por ali. Entretanto, o que é que ele vê? Havia ali naquela terra um homem chamado Jetro, sacerdote de Midian, mas era sacerdote do Deus vivo, do Deus dos israelitas, dos hebreus. E esse homem tinha 7 filhas que andavam a pastorear os seus rebanhos. E as meninas chegaram ali com os rebanhos para dar água aos animais, e chegaram-se ao poço. Mas, entretanto, vieram outros pastores também com os seus rebanhos e expulsaram-nas dali. Moisés levantou-se, furioso, e defendeu as jovens, as donzelas. E os pastores acabaram por se ir embora. Elas foram para casa, levaram os rebanhos, deram de beber aos rebanhos, levaram os rebanhos para casa e chegaram a casa, contaram ao seu pai o que se tinha passado.
que tinha havido ali um homem que as tinha livrado dos pastores que lhes queriam fazer mal, que não queriam que elas dessem água aos rebanhos e que as expulsaram dali. E elas tinha defendido. E o pai perguntou, então, e o que é feito desse homem? Porque é que não o trouxeram para casa para comer pão connosco, para vir aqui comer connosco? E disse, vão lá buscá-lo. E uma das filhas foi e trouxe Moisés à presença de Jetro. Ele contou a história dele, claro, deve ter contado a história toda do que é que se tinha passado, e ali ficou a morar com Jetro e com as suas 7 filhas. Até que, por fim, diz a Bíblia que ele deu para casamento a sua filha Zípora. Portanto, eles devem ter gostado um do outro, com certeza, e acabaram por casar-se. Casou com Zípora, a filha de Jetro, e teve 2 filhos. O primeiro, o primogênito, chamado Gerson, e o segundo, chamado Eliezer. O primogênito, Gerson, o nome dele significa fui peregrino em terra estranha. E o Eliezer significa o Deus de meu pai me ajudou e me livrou da espada de Faraó. Porquê é que os nomes são tão importantes e porquê é que nós falamos sobre o significado dos nomes? Já uma vez fiz um vídeo sobre o significado dos nomes. São muito importantes porque há alturas na palavra de Deus em que nós vamos, por exemplo, para Números, para Levítico, e há descrições das descendências de determinados homens. E nós, se não soubermos o que está para trás, os nomes, não vamos entender para a frente o que se vai passar com essas pessoas. Por isso é tão importante saber os nomes das pessoas. E realmente acontece descrições, por exemplo, as genealogias de diversos homens da palavra de Deus, da Bíblia, de diversos pais da fé, de diversos antepassados, que mais tarde eles se vêm a revelar, uns que ficaram sempre no caminho do Senhor e que foram sempre homens de Deus e que fizeram jus à sua fé, e outros não, que se desviaram do caminho, adoraram outros deuses, e depois a Bíblia vem a explicar tudo o que se passa com cada um deles. Por isso é tão importante saber o nome das pessoas. Depois, passados alguns anos, aconteceu que o faraó do Egito morreu, e os hebreus continuavam a ser muito castigados pelos egípcios e resolveram clamar ao Senhor, juntaram-se todos e pediram ajuda com gemidos a Deus para que o Senhor viesse livrá-los daquela opressão, daquela escravidão que eles estavam a passar. E diz a palavra que o Senhor se lembrou. Não que o Senhor se esqueça de alguma coisa, porque Deus nunca se esquece de nada. Aqui o lembrar-se é que chegou à altura própria de Deus agir. Porque já no tempo de Abraão, Deus tinha falado a Abraão que a sua descendência seria escrava durante 400 anos no Egito. E aconteceu efetivamente isso. Eles tiveram 400 anos escravizados no Egito. E chegou a altura de Deus realmente lhes levar um libertador. E esse libertador foi Moisés. Deus diz que se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. E há um dia em que Moisés estava a apacentar o rebanho do seu sogro, em Midian, e o levou um pouco mais longe e chegou ao pé do monte em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. O anjo, quando aqui falam anjo do Senhor, nós já sabemos quem é, já tenho dito várias vezes. Quando fala o anjo do Senhor é Jesus Cristo, que lhe apareceu e viu
uma sarça que ardia, uma sarça, um arbusto que ardia, mas não se consumia. E ele viu aquilo e chegou-se mais perto. Chegou-se mais perto para ver porque é que aquele arbusto, porque é que aquela sarça não se queimava. Estava ardia, mas não se queimava. E naquele momento o Senhor lhe disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés tremeu e tapou o rosto, porque não conseguia olhar mais. E o Senhor lhe disse: tira as tuas sandálias dos teus pés, porque estás numa terra santa. Vamos ficar por aqui nesta mensagem e depois continuaremos o que Deus vai falar com Moisés naquele monte Horebe e lhe vai dar indicações e ordem para ele ir ao Egito, porque o faraó já tinha morrido, aquele que lhe queria matar, e dar-lhe todas as instruções para a libertação do seu povo hebreu, do seu povo israelita, que estava a sofrer muito na mão dos egípcios. Deus nos abençoe e até à próxima mensagem. Deus nos abençoe. Renascer, uma meditação na voz de Júlia Miranda.